Olá, alunos da Unatec, meu nome é Renata, sou professora dos cursos tecnólogos e também sou integrante do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, dos cursos tecnólogos. Hoje eu estou aqui representando a professora Cida, que é a professora da área de comunicação, e como alguns de vocês devem saber, a professora Cida está de licença maternidade, então eu estou representando ela, que elaborou uma questão da prova de formação geral da prova integradora. Então, como ela está de licença maternidade, estou aqui hoje representando-a e fazendo um comentário da questão que ela elaborou. A questão, então, que eu vou comentar é aquela que começa com um texto sobre o surgimento da preocupação internacional com a proteção aos direitos humanos. Preocupação essa que surge no contexto das atrocidades vividas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, neste período, ocorre, então, conforme diz o texto, a internacionalização da proteção dos direitos humanos através da criação de tribunais de jurisdição internacional e regional. Bom, aí o texto ainda diz assim: os instrumentos regionais de proteção aos direitos humanos são, portanto, o resultado de uma construção civilizatória e compartilhada entre as diversas sociedades. Além disso, os Estados devem obedecer a limites ditados pelo princípio da dignidade humana no tratamento dos indivíduos sob sua jurisdição. Com relação à temática do texto, o que se observa é que se trata de uma temática ampla, no caso sobre os direitos humanos. Não pressupõe que o aluno tenha um conhecimento prévio do assunto, pois a resposta correta está contemplada no próprio texto. Contudo, é óbvio que a pessoa que já tem um conhecimento prévio irá ter mais facilidade para resolvê-lo. Bom, com relação propriamente ao estilo do texto, aliás, ao estilo da questão, observa-se que se trata de uma questão de múltiplas afirmativas, tanto que o comando da questão diz: sobre esse fragmento de reportagem foram feitas as seguintes afirmativas, analise-as. Então, nós temos 4 afirmativas para serem analisadas. Questões com múltiplas afirmativas geralmente são acompanhadas de um texto mais longo e que demanda mesmo esforço de interpretação. Por isso, costuma ser um tipo de questão que leva o aluno a desanimar de início, devido à sua extensão e também à necessidade de análise das afirmativas que se seguem. Bom, a orientação que damos é que seja feito um esforço para interpretar o texto e as afirmativas de modo que se consiga encontrar a resposta correta antes de mesmo chegar às alternativas. Sendo assim, o indicado é analisar cada afirmativa e identificar se ela é verdadeira ou falsa. Vamos começar então pela análise das afirmativas. A primeira diz assim: as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que instauraram a necessidade de proteção dos direitos humanos, acometeram pessoas que lutavam principalmente contra as nações vizinhas. Bom, vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. No texto diz assim: os horrores do Holocausto, na verdade no texto está referenciado como as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, se dirigiram não apenas contra países vizinhos com os quais a Alemanha estava em guerra, mas, sobretudo, contra seus nacionais. Sendo assim, trata-se de uma afirmativa incorreta, já que a afirmativa diz que as atrocidades acometeram principalmente as nações vizinhas. Vamos à segunda afirmativa. A segunda afirmativa diz assim: a internacionalização da proteção dos direitos humanos se concretiza com a criação de tribunais de jurisdição internacional. Bom, na verdade o texto diz que é nesse período que se internacionaliza a proteção dos direitos humanos com a criação de tribunais de jurisdição universal. Logo, essa afirmativa está correta. A terceira afirmativa diz assim: o princípio da dignidade humana, apesar de orientar a ação do Estado, não restringe a sua atuação no tratamento dos indivíduos sob sua jurisdição. E o texto diz assim: os Estados devem obedecer a limites ditados pelo princípio da dignidade humana no tratamento dos indivíduos sob sua jurisdição. O texto diz ainda: nenhuma instituição pública pode eximir-se de respeitar as normas a que o Estado se obrigou em âmbito internacional. Ou seja, o caráter obrigatório do princípio da dignidade humana restringe a atuação do Estado no tratamento dos indivíduos sob sua jurisdição. O Estado não pode, então, decidir ou não aplicar o princípio da dignidade humana.
Desta forma, se entende então que essa afirmativa está incorreta porque diz que o princípio da dignidade humana não restringe. A quarta afirmativa diz assim: os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos geram obrigações somente perante a instância internacional, enquanto os instrumentos regionais têm impacto interno. O último parágrafo é bem claro quanto a isso, pois diz assim: os instrumentos internacionais têm um duplo impacto, geram obrigações perante as instâncias internas e internacionais. Ou seja, os instrumentos internacionais têm alcance tanto internacional quanto internamente. Desta forma, entende-se que essa afirmativa está incorreta. Observe-se assim que uma leitura atenciosa e uma boa interpretação do texto e das afirmativas já consegue nos dar condições para responder à questão. Ao nos depararmos com o comando da questão, que é pedido assim: é correto apenas o que se afirma em? Depois de já termos identificado as alternativas corretas e incorretas, fica fácil responder ao comando dessa questão. No nosso caso, trata-se da alternativa B, ou seja, afirmativa 2. Espero ter contribuído para o seu aprendizado. Um abraço e até mais.